Prepare as malas da imaginação. Entre rios e templos gigantescos, a humanidade aprendeu a escrever a sua própria história. Mesopotâmia significa terra entre rios em grego. Recebeu este nome porque estava localizada entre os rios Tigre e Eufrates. A localização corresponde aproximadamente ao território do Iraque moderno e forma a fronteira geográfica oriental do Oriente Médio moderno. Esses rios atraíram diversos povos, que passaram a se fixar na região para a prática da agricultura e criação de animais. Os rios Tigre e Eufrates fertilizavam a terra para o plantio, o que ajudou a formar as civilizações da antiga Mesopotâmia. As cheias desses rios eram menos frequentes que as do Nilo. Ao descerem das regiões montanhosas, contudo, as águas ganhavam mais força e as cheias ocupavam as terras planas. As cheias desses rios obrigaram os grupos que ali viviam a construir diques para controlar as enchentes. Para organizar essas obras, surgiram lideranças que mais tarde governariam as cidades. A Mesopotâmia é considerada a primeira região do planeta a se urbanizar, isto é, se organizar em cidades. A Mesopotâmia não tinha proteções naturais em suas fronteiras, diferente do Egito, que era cercado por desertos, o que facilitava o acesso de vários povos à região. Isso ajuda a entender sua história política, que contou com muitas invasões, guerras, além do surgimento de reinos e impérios. De acordo com alguns estudos arqueológicos, a Mesopotâmia já era habitada desde pelo menos 7.000 anos antes de Cristo. Bem mais tarde, povos vindos do leste começaram a se fixar na região da Suméria. Por volta de 3.500 a.C., os sumérios já haviam formado mais de uma dezena de cidades-estados. Cidades-estados são cidades politicamente independentes, que faziam as próprias leis e dominavam aldeias e cidades menores em seu entorno. Entre essas cidades estavam Ur, Uruk, Nippur e Lagash, sendo Uruk uma das mais antigas que se tem conhecimento. Totalmente murada, Uruk tinha cerca de 50.000 habitantes por volta de 2.900 a.C. Os sumérios cultivavam trigo, cevada, legumes e frutas. Criavam rebanhos de ovelhas, cabras, porcos e bois e praticavam a pesca. Também se dedicavam ao comércio local e com cidades distantes, como as do Vale do Rio Indo. Com o crescimento da população, passaram a registrar as transações comerciais, a quantidade de mercadorias e os recebimentos de impostos. Isso foi documentado em tabuletas de argila pelos escribas. A escrita dos sumérios recebeu o nome de cuneiforme e é considerado o primeiro registro escrito utilizado pela humanidade. Os principais edifícios das cidades sumérias eram os templos ou zigurates e os palácios. Os zigurates eram considerados moradias das divindades locais e eram estruturas grandiosas. O palácio, habitação dos reis e suas famílias, destinava-se a impressionar os visitantes. Já as casas da população em geral eram construídas de forma bem simples, com adobe. Havia muita rivalidade entre essas cidades, que passaram a disputar o poder por muitos séculos. Isso acabou enfraquecendo os sumérios. Assim, os primeiros povos a dominarem a região mesopotâmica ficaram sujeitos a invasões de outros povos. Um povo nômade conhecidos como acadianos conquistaram os sumérios em 2330 a.C. Décadas mais tarde, o rei acadiano Sargão I liderou a unificação de várias cidades-estado, fundando um império na região sul. Uma série de invasões estrangeiras enfraqueceu o Império Acadiano. Até que os amoritas, povo semita que vivia no deserto, conseguiram dominar toda a Mesopotâmia. Por volta de 1900 a.C., fundaram um império com capital na Babilônia. Surgia o primeiro Império O Babilônico. rei Hammurabi governou entre 1792 a.C. a 1750 a.C. Durante seu governo, o império se estendeu do Golfo Pérsico à Síria. E sua capital, a Babilônia, tornou-se um dos principais centros urbanos e políticos da antiguidade. Coube ao rei Hammurabi a criação de um complexo código de leis, o Código Hammurabi. A lei do talião, conhecida pela expressão olho por olho, dente por dente, fazia parte deste código. De acordo com ela, a punição deveria ser idêntica ao crime cometido. Gostou da nossa viagem à Mesopotâmia? Então continue explorando a história, porque aprender é uma grande aventura!